O Senhor abençoe todos e todas grandemente. Estamos mais uma vez aqui diante da presença do Senhor para meditar, para ler a Bíblia, para esquadrinhar a palavra do Senhor, para analisar a palavra do Senhor aprofundadamente e tudo que o Senhor der para nós. Então, hoje estamos alegres, estamos felizes, porque o nosso Deus nos faz surpresa a cada dia com a sua doutrina, com os seus ensinamentos e também nos surpreende com os milagres e as bênçãos que Ele tem dado para muitas pessoas. Muitos já receberam bênçãos do Senhor. Alguns, com certeza, temos algumas pessoas recentes. E as pessoas recentes talvez ainda não sabem como orar, como apresentar diante do Senhor os seus pedidos e as suas necessidades, mas não fiquem aflitos, não fiquem desanimados, temos que seguir em frente, lutando, insistindo, porque Deus, na sua misericórdia, em qualquer momento, Ele pode nos ouvir. Então, nós, com toda a alegria do nosso coração, louvamos o Senhor hoje, damos a honra e a glória para Ele, damos os louvores para Ele pela sua misericórdia. E hoje, nós vamos, que nem sempre, cantar para o Senhor. Antes de começar o nosso ensinamento, nós vamos cantar para o Senhor o hino 72, que chama A Gloriosa Aparição. A gloriosa aparição faz referência ao Senhor Jesus quando Ele vier nas suas nuvens pela sua igreja. E isso aí vai ser uma gloriosa aparição que nós desejamos que pudéssemos nos encontrar com o Senhor naquele dia maravilhoso. E desse jeito nós vamos ser completamente felizes por causa disso que desde agora nós estamos lutando, insistindo e seguindo em frente para alcançar aquela maravilhosa bênção de estarmos um dia com o Senhor lá nas nuvens quando Ele vier recolher o seu povo e levar aqueles que estão vivos e ressuscitar aqueles que estão mortos. E no meio deles, nós gostaríamos de estar. Glória ao Senhor. É essa a nossa esperança. Então, vamos cantar o hino 72, A Gloriosa Aparição. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor.
pela oportunidade que Ele está nos dando mais uma vez. Mesmo que nós já sabemos que em alguns lugares, em alguns países, em algumas cidades, a igreja já começou a abrir nas segundas, nas terças e nas sextas, para quem puder ir nos louvores conseguir fazer. E nós esperamos que o nosso Deus seja nos ajudando, que Ele abra as portas logo para que possamos abrir as igrejas em todo o mundo. E não se preocupem, porque eu vou pedir para o Senhor me permitir, depois de todas as igrejas abrirem, eu vou estar dando os ensinamentos que nem agora, ao vivo, pela internet. Eu darei ensinamentos e com certeza também vou responder muitas perguntas ao vivo, porque os irmãos, as pessoas recentes, eu acho, em todos os ensinamentos, sempre fazem perguntas, porque às vezes não entendem e me perguntam. Então, eu estou fazendo uma lista de tudo que estão me perguntando para, aos poucos, ensinar no decorrer do tempo. Mas eu peço para o Senhor me permitir fazer isso aqui, às vezes, porque eu gosto tanto de fazer, eu acho tão lindo ensinar todas as pessoas, os maiores e os menores, os analfabetas e aqueles que estudaram. Aqui o Senhor dá o ensinamento para todos e todos entendem, desde a criança até o adulto conseguem entender o ensinamento. É muito formoso. Tem pessoas novas que, como ainda não tiveram experiências e ainda não leram a Bíblia, eles não entendem algumas coisas e escrevem para mim perguntando. Nesses dias, uma pessoa escreveu para mim e falou: Irmã, no ensinamento você disse que comer e beber é um prazer, mas nessas bebidas tem bebida alcoólica? E eu disse para ela: irmã, você não ouviu o ensinamento. Ouve de novo o ensinamento, porque eu não disse comer e beber. Eu disse comer e dormir. E se eu tivesse falado de bebidas, eu estaria falando de leite, sucos, talvez até uma taça de vinho, mas não ficar bêbado. Não uma coisa que vai te deixar bêbado. Mas assim eu conto para vocês que as pessoas elas não prestam atenção. E elas acabam entendendo errado o ensinamento. E desse jeito eles não entendem. E não entendendo, então eles ficam sem fruto. A vida espiritual deles fica sem fruto porque eles não conseguem progredir. Temos que prestar muita atenção. Mas eu tô achando que eu tô demorando muito nos ensinamentos. Tá ficando muito longo e não tem que ser desse jeito. Tá ficando muito longo e com certeza tem pessoas que no final elas já dormiram, ou têm preguiça, ou elas ficam distraídas. E quando elas ficam distraídas, elas ouvem mal. Elas ouvem errado. E aí elas acabam ouvindo coisas erradas e acabam entendendo errado o ensinamento. Mas tudo bem, aos poucos todos nós vamos aprender e a cada dia nós vamos crescer. E perguntam para mim o que é crescer espiritualmente, o que é aquilo, o que é viver no espiritual. Como eu disse para vocês, tem muitas perguntas, mas não se preocupem porque para cada pergunta eu tenho uma resposta e eu vou responder aos poucos para vocês. O importante é continuarmos tendo interesse de ler a Bíblia e aprender as coisas de Deus e Ele vai nos ensinar. E hoje nós vamos falar sobre o Dia do Senhor. O Dia do Senhor é a manifestação de Deus num momento específico, segundo as circunstâncias da vida. No Antigo Testamento, quando nós lermos a Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo, mas especialmente no Antigo Testamento, nós achamos muito aquela frase, o Dia do Senhor. Nós sempre lemos e fala quando vier o dia do Senhor grande e terrível e o dia do Senhor se aproxima, sempre fala do dia do Senhor.
E em algumas partes o Senhor disse para o povo: por que vocês querem o dia do Senhor? Se o dia do Senhor é terrível, ele vai vir castigar vocês, então por que vocês estão esperando esse dia? E nós achamos essa frase em muitos lugares na Bíblia. E no Antigo Testamento, o Senhor, ele tinha um dia, o dia do Senhor, o dia da manifestação de Deus para castigar o povo de Israel na antiguidade. Porque o povo pecou constantemente. O povo começou a pecar desde o instante que Moisés tirou o povo do Egito. E eles chegaram e ficaram andando no deserto. Eles começaram a pecar, a ofender a Deus, a se afastar de Deus. Por causa disso, Deus tinha determinado um dia para castigar eles, aquele dia que chama o Dia do Senhor. E o Senhor enviava os profetas dele para que levassem a mensagem dele para os reis, para os governantes, para os principais do povo de Israel, de Jerusalém, e falava para eles se arrependerem, porque estava se aproximando o dia do Senhor, que era grande e terrível, um dia de trevas, de tristeza, de amargura, de tribulações. Nós temos esse primeiro dia do Senhor. Temos um outro dia do Senhor, que o Senhor falava também por meio dos profetas, mas esse dia do Senhor falava da vinda do nosso Senhor Jesus, da vinda do Messias, do Salvador, do príncipe, do rei perfeito, do rei justo. A vinda dele, a aparição dele, que seria nos últimos tempos, quer dizer, no futuro, para aquela época. O Senhor Jesus ia vir e aparecer na terra pregando o seu evangelho. Aquela circunstância, aquele acontecimento maravilhoso também era chamado do Dia do Senhor. O Dia do Senhor vem, o Dia do Senhor está próximo para trazer salvação àqueles que acreditam. Aquele Dia do Senhor falava do Senhor Jesus. Mas ainda falta um terceiro Dia do Senhor. Tem um outro Dia do Senhor que nós ainda estamos esperando agora. Esse dia do Senhor é o dia que o Senhor vier nas nuvens, como diz na Bíblia, que o Senhor Jesus virá nas nuvens e ele vai recolher o seu povo. Aqueles que estiverem vivos, a Bíblia fala que eles vão ser transformados em corpos gloriosos e eles vão subir as nuvens e se encontrar com o Senhor Jesus. E aqueles que já tiverem morto no Senhor, aqueles que já tiverem morto em Cristo, no Evangelho verdadeiro, eles vão ressuscitar e também vão subir as nuvens, receber o Senhor. É esse o terceiro dia do Senhor, ou o dia do Senhor, que foi o hino que nós acabamos de cantar, que fala que é o dia que ele virá. Esse dia é o que nós estamos desejando com todo o nosso coração. Então, hoje vamos falar sobre o Dia do Senhor. Não dá para falar tudo, porque demoraria muito tempo, mas nós vamos ler no Salmo 118. Então, podem abrir as suas Bíblias no Salmo 118 e nós vamos ler no verso 19. Do verso 19, para conseguir entender e compreender bem o verso, até chegarmos no 26, que é o que nos interessa, que é o dia do Senhor. Salmo 118, verso 19. Fala que: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, diz o Senhor. Louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Fala aqui do Senhor Jesus. As portas de justiça são o Senhor Jesus. E a porta do Senhor também é o Senhor Jesus. E fala que por ela, por aquela porta, vão entrar os justos. No 21, dar-te-ei graças, porque me tens respondido, e foste minha salvação. A pedra que rejeitaram os edificadores veio a ser a pedra principal do ângulo.
Essa pedra que rejeitaram os edificadores fala de Cristo Jesus, que era a pedra fundamental de um edifício, de uma construção, de um prédio. E os edificadores, eles rejeitaram aquela pedra, jogaram ela fora, mas essa pedra virou a pedra principal do ângulo. Quer dizer, a base para aquela construção, é onde fica toda a força, é o ângulo que mantém o prédio e não deixa ele desabar. E Deus comparava o nosso Senhor Jesus com aquela pedra angular que suportava tudo, suportava o peso daquela edificação, daquela construção. E é Cristo Jesus, e os edificadores tinham rejeitado ele. Eram o povo da antiguidade, eram os profetas, tudo que eles ficaram esperando na lei de Moisés. Eles eram os edificadores que falavam que no futuro viria o Salvador e o Messias, e eles tinham que preparar o coração para receber o Senhor Jesus. Por causa disso, chamava eles de edificadores. E quando veio o Senhor Jesus, aqueles edificadores que pregavam da lei de Moisés e ensinavam ela aos sábados, eles não acreditaram mais no Senhor e eles rejeitaram ele. Por causa disso, fala que a pedra que rejeitaram os edificadores veio a ser a pedra angular. Ou seja, a base, o fundamento daquele templo espiritual, daquela casa espiritual da igreja. E no 23 fala, isto foi obra do Senhor. Isso aqui que ele acabava de falar. E é algo maravilhoso a nossos olhos, o fato de nós termos uma porta de entrada ao caminho da salvação, que chama Jesus, o Nazareno. E no 24 fala, que nem no 23, que fala, isto foi obra do Senhor, quer dizer, ensinamento do Senhor, doutrina do Senhor. É Deus quem está confirmando para nós isso aqui. Fala, isto foi obra do Senhor e algo maravilhoso a nossos olhos conhecer que aquela pedra, que aquela porta é Jesus. E no 24 fala, devemos este dia ao Senhor. Nele nos regozijaremos e nos alegraremos nele. Então, vejam aqui que fala que é o dia. O Senhor Jesus, além de ser aquela pedra do ângulo, além de ser aquela porta de entrada, ele também virou o dia do Senhor. O Senhor Jesus. Ele virou o dia do Senhor, o dia da manifestação dele para pregar o Evangelho. Por causa disso, fala, devemos este dia ao Senhor. Nele nos regozijaremos e nos alegraremos nele. Mas quem vai se regozijar? A igreja do Senhor, os crentes no Evangelho. Fala, ó Senhor, salva-nos agora, rogo-te, ó Senhor, que nos faças prosperar agora. Bendito que venha em nome do Senhor. Isso aqui também cantaram lá em Jerusalém. As pessoas e as crianças cantaram quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, numa jumenta, e fala a Bíblia que todos bateram palmas para o Senhor e falavam, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Nesse momento se cumpriu a profecia que está aqui nesse Salmos 26, do dia do Senhor, do dia da manifestação dele. Bem, agora vamos continuar, porque nós estamos aqui vendo a respeito do dia do Senhor. Não vamos parar no dia terrível e de tribulação e de dificuldades do Senhor. Nós vamos falar da manifestação de Cristo Jesus. Como eu disse para vocês no começo, são 3 momentos diferentes. O dia do Senhor de castigo para o povo de Israel na antiguidade, o dia do Senhor quando Cristo se manifestou para pregar o seu evangelho e o dia do Senhor quando ele vir nas nuvens que ainda não se cumpriu. E em Isaías, no capítulo 2, no verso 11, fala aqui daquele dia do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor. Não aquele que ia castigar o povo de Israel, mas aquele que ia salvar aqueles que acreditassem nele. Isaías 2:11 fala... Bem, no verso 10, nós temos a profecia de Isaías, que falava que no futuro
Deus enviaria o seu rei e que, no meio de todas as dificuldades que o povo de Israel estava passando por causa do seu pecado, da sua desobediência, o Senhor queria animar eles com umas promessas para o futuro sobre o reinado do Messias. E o Senhor falava para o povo, para aquele remanescente, naquela época falava para o remanescente, eles eram um grupo que o Senhor tinha guardado, que Ele tinha escolhido para proteger e guardar a vida deles, porque por meio daquele remanescente ia vir o Senhor Jesus, e por causa disso Deus cuidou do remanescente, mesmo que eles também estivessem pecando. Mas o Senhor tinha que cumprir a promessa que Ele tinha feito aos pais na antiguidade, como Abraão, Isaque e Jacó. E no verso 10, o Senhor disse para eles por meio da palavra profética de Isaías, falou aqui com o remanescente, falou: entra nas rochas, esconde-te no pó da temível presença do Senhor e o resplendor de sua majestade. Mas por quê? Porque o Senhor ia enviar um castigo para eles. Isaías, ele mandava mensagens para o povo de Israel que Deus ia castigar o povo todo da Jerusalém fortemente, que ia destruir eles usando os exércitos da Babilônia, o rei da Babilônia. Por causa disso, falava para eles se esconderem na rocha e no pó por algum tempo. E Deus realmente escondeu aquele remanescente e depois permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, escravos, mas é que o Senhor Jesus tinha que vir daquelas famílias, da família de Davi. E de Davi até o Senhor Jesus, Deus guardou e protegeu a descendência dele. E aquela linhagem dele foi chamada do remanescente. E no verso 11 fala: a altivez dos olhos do homem será abatida, e a soberba dos homens será humilhada, e será exaltado o Senhor naquele dia. Fala aqui que naquele dia, quando o Senhor Jesus fosse se manifestar, iam ser humilhados os homens, ele ia humilhar as pessoas, mas de que jeito? O Senhor Jesus, ele ia ensinar a doutrina pura e perfeita dele, ele com a sabedoria dele. E aquelas pessoas que se chamavam de mestres de Israel, aqueles que achavam que eram os intérpretes da lei, os doutores da lei, iam ficar chocados ouvindo o Senhor e a sabedoria e a doutrina dele. Então, desse jeito, eles iam ser humilhados, eles iam se sentir humilhados de ver uma pessoa que era superior a eles no conhecimento, na palavra, no conhecimento das coisas de Deus. Por causa que disse que a soberba daqueles homens, e isso foi verdade porque os fariseus e os doutores da lei, eles foram inimigos do Senhor, sempre foram contra aquelas coisas que o Senhor falava. E no meio das contradições que eles ficavam falando, eles negavam a doutrina dele. Então, por causa disso, fala que a soberba dos homens será humilhada e será exaltado o Senhor naquele dia. E aquele dia era o dia do Senhor Jesus, a manifestação dele, quando ele começou a pregar o reino dos céus, o evangelho dele. E o verso 12 fala: porque o Senhor dos exércitos tem reservado um dia que virá sobre todo soberbo e altivo, sobre todo que se enaltece e será abatido, sobre todos os cedros altos e erguidos do Líbano. Então fala aqui que o dia do Senhor ia chegar e aquelas pessoas iam ser humilhados, iam ser abatidos, e isso realmente aconteceu quando veio o Senhor Jesus, quando ele pregou, no momento que ele estava pregando, e eles se sentiram tão humilhados que eles se encheram de raiva e eles começaram a perseguir o Senhor, querendo se vingar. Até que conseguiram vender ele aos gentios, aos romanos, entregaram ele nas mãos dos romanos para eles fazerem o que eles quisessem com o Senhor. E nós sabemos a história que o Senhor foi perseguido e no final ele foi crucificado na cruz do Calvário. E o Senhor fez o trabalho dele, que era o dia do Senhor, a manifestação dele, que nós temos aqui escrito no verso 12 de Isaías 2. E agora vamos para Jeremias, no capítulo 30. Para continuar falando do dia do Senhor.
Porque quando nós lemos a Bíblia, nós sempre achamos aquela frase do dia do Senhor. Mas quando vocês lerem aquela frase, o dia do Senhor, se lembrem que tem 3 momentos, tem 3 circunstâncias, situações diferentes. Porque pode ser o dia do Senhor quando o Senhor castigou o povo de Israel por meio do exército da Babilônia e destruiu eles lá em Jerusalém. E ele acabou com aquele povo. É o momento do dia do Senhor, de castigo e de tribulação. Aí tem um outro dia do Senhor, que é aquele que nós estamos lendo, da manifestação do Senhor Jesus com a pregação do reino dos céus dele. E aqui vamos ler no 30, vamos ver o que nós vamos achar em Jeremias 30, no verso 7, do 7 ao 11, nós vamos ler rapidamente. Diz... quão grande é aquele dia. Nós estamos aqui com o profeta Jeremias. E Deus fez promessas para o povo, por meio de Jeremias, que um dia ia chegar de felicidade, de salvação, ia chegar um dia de muita alegria. Porque o Senhor falava para eles daquele dia terrível, onde o Senhor ia castigar eles fortemente, mas também falava para eles de um outro dia. E fala, quão grande é aquele dia, tanto que não há outro semelhante a ele. Não tem um outro dia semelhante a esse dia. Tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Falava para eles que vinha um tempo de angústia para Jacó, para o povo. Porém, Jacó ia ser livre, ia ser salvo daquela angústia, porque o Senhor ia guardar e proteger o remanescente dele. E o remanescente dele ia se esconder lá na Babilônia. E aquele remanescente um dia ia conseguir sair do esconderijo com o Senhor Jesus, com a aparição do Senhor Jesus na pregação dele. E fala aqui no 8, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei seu jugo de sobre teu pescoço e quebrarei tuas ataduras. Quer dizer, aquele Jacó, aquele povo, aquele remanescente, eles eram escravos do pecado, escravos do diabo por causa do pecado. E o Senhor diz aqui para eles, naquele dia que chamava Jesus, o Nazareno, quando ele fosse se manifestar e fosse pregar salvação, falar que aqueles que acreditassem nele iam ser livres, ele ia tirar eles da escravidão, ia libertar eles das ataduras, das cadeias do inimigo. Ele ia perdoar os pecados deles, ia limpar eles e eles iam ser felizes. E no 8 fala, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei seu jugo de sobre teu pescoço e quebrarei tuas ataduras e estrangeiros não mais se servirão dele, mas servirão ao Senhor seu Deus e a Davi, o seu rei, fala aqui. Servirão ao Senhor seu Deus e a Davi, o seu rei. Davi, o seu rei, era, na verdade, Cristo Jesus. Porque se nós fôssemos falar do Davi físico, ele faz muitos anos, muitos séculos, já tinha morto. Mas aqui fala de um futuro, onde aquele remanescente, aquele povo, aquelas pessoas que iam ser salvas, eles iam servir a Deus e ao rei Davi deles, que era, na verdade, Cristo. E eu vou ler de novo. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, o seu rei, a quem eu lhes levantarei. Portanto, tu, servo meu, ou o remanescente, não temas, diz o Senhor, nem desmaies, Israel, que era o remanescente. Porque eis que eu sou aquele que te livrarei das terras de longe, a ti e a tua descendência da terra de seu cativeiro, que era a Babilônia, e Jacó voltará, descansará e viverá tranquilo, e não haverá quem o espante. E é verdade, porque havia o dia do Senhor. E havia o dia do Senhor, porque eu sou contigo, no 11, diz o Senhor, para salvar-te, e destruirei todas as nações entre as quais te espalhei. Porém, a ti, o remanescente, Jacó, a Israel espiritual, não destruirei, mas te castigarei com medida. De todo, não te deixarei sem castigo. Porque
na verdade, eles iam conhecer o dia do Senhor. Quando o Senhor fosse se manifestar no dia dele, aquele remanescente ia conseguir acreditar nele, como ele mesmo tinha ensinado, que aquele que acreditasse nele ia ter a vida eterna, aquele que acreditasse nele ia ter a vida eterna, porque ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a porta de entrada. Tudo aquilo o Senhor pregava. Então, nós vemos quão maravilhoso isso aqui, que realmente aconteceu no dia do Senhor, Como o Senhor teve misericórdia do remanescente dele, dos escolhidos dele na antiguidade, para que quando o Senhor fosse se manifestar no dia dele, eles fossem acreditar. E no meio deles, como exemplo, nós temos os apóstolos. Eles foram os primeiros a acreditarem no Senhor Jesus. Então, eles fazem parte daquele remanescente. Esse aqui é o dia do Senhor. E agora nós vamos para Zacarias, vamos para o livro de Zacarias, que fica antes de Mateus. Os 2 livros antes de Mateus, nós temos Zacarias, Malaquias, e depois segue o Novo Testamento com Mateus. Zacarias 14. Zacarias 14, no verso 1, diz: o profeta Zacarias, ele profetizou na época que o povo de Israel, que estava lá na Babilônia, quer dizer, o remanescente que foi levado cativo e escravo pelo exército da Babilônia, eles estiveram lá 70 anos e depois o Senhor fez eles voltarem para Jerusalém, fez voltar o remanescente. E no meio desse remanescente estava Zacarias. E Zacarias foi usado por Deus para profetizar sobre o dia do Senhor no futuro. Tinha um outro dia do Senhor. Já tinha se passado um dia do Senhor, que era o castigo que eles receberam lá, quando a Jerusalém foi destruída e o templo que Salomão tinha construído foi derrubado, foi incendiado. A cidade foi destruída e as pessoas também morreram de fome e de peste. Foi aquele dia do Senhor que era de castigo. Mas aqui, Zacarias falava de um outro dia do Senhor, que falava do nosso Senhor Jesus, que era o que ia acontecer com o remanescente mais para frente. Então fala aqui: eis que o dia do Senhor vem, e entre ti serão repartidos teus despojos. Eis que o dia do Senhor vem, e entre ti serão repartidos teus despojos, porque eu reunirei todas as nações contra Jerusalém para combater, e a cidade será tomada, e serão saqueadas as casas e as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será cortado da cidade. Então era um castigo que veio para Jerusalém e se cumpriu. Porque quando o Senhor Jesus pregou, ele disse que viria uma guerra e Jerusalém seria destruída de novo, e o templo que eles tinham naquela época, que era o templo construído pelo rei Herodes, ele tinha construído para os israelitas, aquele templo também foi destruído. O Senhor Jesus profetizou sobre aquilo. Ele disse: vem dias que não ficará pedra sobre pedra daquele templo, não ia sobrar nada daquela cidade, tudo ia ser destruído. E só iam ser salvos, o Senhor só ia ter misericórdia daquelas pessoas que tinham acreditado e aceitado o Senhor Jesus e o seu evangelho. O Senhor Jesus como o dia do Senhor, como a manifestação dele. E no verso 3, vamos continuar lendo. Depois o Senhor sairá e pelejará com aquelas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia pousará seus pés. Isso aqui tudo são metáforas, são parábolas. O Senhor fala por meio de figuras, não é? Então fala: e naquele dia pousará seus pés sobre o monte das oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras se partirá no meio, uma parte para o oriente e a outra parte para o ocidente, fazendo um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Tudo isso aqui
são metáforas, não é uma coisa literal. E fugireis para o vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Fugireis da maneira que fugiste por causa do terremoto nos dias de Uzias, que era o rei de Judá, e virá o Senhor meu Deus, que é o Senhor Jesus, e com ele todos os santos, quer dizer, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus seguidores, com os seus apóstolos que ele teve, que foram os primeiros que se converteram. Diz aqui, e acontecerá que nesse dia, quer dizer, no dia do Senhor, que é Cristo Jesus, que é a manifestação dele, e acontecerá que nesse dia não haverá luz. Também é uma figura. São alegorias, metáforas, não é? Fala que não haverá luz, senão frio e congelamento. Quer dizer, as pessoas elas não iam entender, não iam compreender o que estava acontecendo. Todos iam ficar confusos pela aparição do nosso Senhor Jesus. Quando ele se manifestou e ele começou a pregar, e ele começou a fazer milagres, prodígios, sinais e ensinar o evangelho para o povo, para as pessoas, ninguém entendia, ninguém compreendia, todos estavam confusos. Alguns falavam ele é um profeta, outros falavam que ele era o Elias, outros falavam que ele era o filho do homem, que era o filho de Deus, mas ninguém sabia quem que ele era mesmo. Por causa disso, fala aqui que nesse dia não haveria luz, senão frio e congelamento, para as pessoas que estavam testemunhando aqueles eventos. E no 7 fala, será em dia único, o qual é conhecido somente do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas sucederá que ao cair da tarde haverá luz. De uma forma simbólica e metafórica, era aqui que Deus estava falando. Será em dia único, qual é conhecido somente do Senhor, é verdade, porque era o Senhor Jesus. Não será nem dia nem noite real, porque falava era de uma pessoa, do Filho de Deus, não de um dia físico. Por causa disso, fala que não será nem dia nem noite, mas sucederá que ao cair da tarde haverá luz. Qual luz? A luz do Senhor Jesus, porque Ele é a luz que ilumina todos os homens. Ele é a luz que ilumina o mundo. Ele é a luz que ilumina as vidas espirituais dos seres. É essa luz, a luz que Deus disse que fosse a luz e foi feita a luz. É aquela luz. Não falamos da luz do sol ou a luz do dia, mas do Senhor Jesus. Ele é a luz das nações e das pessoas. Por causa disso, fala que ao cair da tarde haverá luz. E naquele dia também sucederá que sairão de Jerusalém águas vivas. Então, aquelas águas vivas que saíam de Jerusalém eram o Senhor Jesus. Ele mesmo testificou para a samaritana. Quando ele disse, quando a samaritana foi tirar a água do poço e o Senhor Jesus estava do lado, pediu para ela dar para ele de beber um pouco de água e ela disse que não podia porque o poço estava muito fundo. Então ele disse para ela, se você soubesse quem fala com você e você soubesse da água que eu tenho, você pediria para mim e você nunca mais teria sede, porque dessa água aqui você vai voltar a ter sede. E ela disse, Senhor, me dá daquela água para eu beber? Mas o Senhor, na verdade, estava falando dele mesmo, falando que se ela acreditasse nele, ela ia ter água espiritual, ela ia ter paz e felicidade na alma dela, ela ia ter felicidade eterna, porque o Senhor Jesus era aquela fonte de água viva. Por causa disso, fala que naquele mesmo dia, quer dizer, no dia da manifestação de Cristo, sairiam de Jerusalém águas vivas, que é o Senhor Jesus, a palavra dele, a doutrina, o evangelho dele, as águas vivas que levam para a vida eterna. É esse o dia maravilhoso da manifestação do Senhor, o dia do Senhor. Quando viesse o dia do Senhor grande, maravilhoso, então, muitos iriam se salvar, iriam ter paz e felicidade, e muitos iriam obter alimento espiritual, iam conseguir a vida eterna. É esse o dia do Senhor, a manifestação de Cristo. Então, no verso 8 que nós lemos, que fala que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas,
metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. Aquela água era Cristo Jesus, com a palavra dele, com a doutrina dele, com o evangelho dele que ele ia pregar para o Senhor. Que todos os corações e todas as pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul iam ouvir aquela palavra, iam se converter, iam desfrutar daquele maravilhoso dia do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é a luz, Ele é a água viva, Ele é tudo em todos os seres. E no 9 fala, e o Senhor será rei, fala aqui, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Quem é aquele rei? É o Senhor Jesus, Ele é o rei. Quando o Senhor falava na antiguidade pelos profetas que ia enviar um rei perfeito, que ia dar paz e felicidade para as pessoas, que ia dar para eles luz e vida, e comida e salvação, prosperidade, que o deserto não ia mais ser deserto, os desertos iam ter água, quer dizer, os corações das pessoas iam ser transformados. O Senhor falava com metáforas da vida espiritual de homens e mulheres, da paz e da felicidade que Deus dá. Ele não falava de coisas físicas, materiais. Por causa disso, no verso 9 fala, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será um, e um será seu nome. Quão formoso é o dia do Senhor. O dia do Senhor. Esse aqui é o dia que nós estamos desfrutando agora. Porque aquele dia terrível de castigo que Deus permitiu na antiguidade com o povo de Israel já passou. E agora nós estamos desfrutando do dia do Senhor, desfrutando daquelas águas, desfrutando daquela porta, daquele pão da vida, desfrutando da paz que Deus dá para nós. Então não vamos menosprezar o Senhor. Não sejamos incrédulos. Não vamos ser nécios, teimosos, rebeldes, duros de coração. Vamos amar o nosso Deus. Vamos ter temor de Deus. Tem pessoas que ficam confusas, não sabem o que é ter temor de Deus. Acham que ter temor de Deus é ter medo de Deus. Não. Ter temor de Deus, ou temor a Deus, é honrar, amar, venerar o Senhor. Ter temor do Senhor vem da palavra temer, temer a Deus, que é adorar Ele, louvar Ele, bendizer o Senhor, seguir Ele. Vamos desfrutar desse dia, do dia do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, vamos desfrutar daquele dia. E agora vamos para Malaquias. Vamos para Malaquias, no capítulo 3. Fala aqui do dia do Senhor. Aqui em Malaquias, no capítulo 3, no verso 1. Malaquias, ele também foi um profeta que profetizou sobre o Senhor Jesus, sobre o dia da manifestação do Senhor Jesus. Malaquias, ele não profetizou para o povo antigo. Ele profetizou sobre o futuro, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a manifestação de Cristo Jesus, sobre o dia do Senhor, que viria o dia do Senhor grande e manifesto. Por que grande e manifesto? Porque ele faria muitos milagres e sinais, e o Senhor pregou e ensinou a mensagem de salvação dele. Ele fez muitos milagres e sinais e fez muito bem para as pessoas. Por causa disso, o dia do Senhor era grande, era esplendoroso, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Malaquias, ele também profetizou sobre o tempo do Senhor Jesus e fala: eis que eu envio o meu mensageiro, o Senhor diz. E esse mensageiro falava sobre João Batista. Então, o Senhor, Deus, poderia ter falado: eu envio o meu mensageiro antes de se manifestar o dia do Senhor, o dia do Senhor. E eu enviarei um mensageiro antes dele
para que prepare o caminho do dia do Senhor, para que prepare os corações dos homens e das mulheres, para que eles estejam prontos, para que eles estejam avisados que iria vir o dia do Senhor, e que ele não queria vir e achar as pessoas sendo rebeldes e duras de coração e pecando e fazendo muitas coisas erradas. Porque se ele fosse achar eles nesse estado, nesse momento, o Senhor não teria misericórdia deles. Ele teria castigado e destruído todas as pessoas. Mas Deus, na sua misericórdia, primeiro enviou um mensageiro para que aquele mensageiro preparasse eles e dissesse para eles se arrependerem, porque atrás dele ia vir um que ele não era digno nem de desatar o calçado dele. E ele ia batizar com fogo, com o Espírito Santo. Era para eles se prepararem, porque quando aquele dia viesse, eles estivessem prontos e preparados para se converter ao Senhor. Por causa disso, o Senhor, na misericórdia dele, falava para eles: eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. E virá de repente a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança. Aquele anjo da aliança falava do Rei, do Messias, do Salvador, do ungido do nosso Deus, do Senhor Jesus. Fala, e o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, vem. E quem suportará o dia de sua vinda? É a pergunta que ele faz. Ninguém ia suportar o dia de sua vinda ou o dia da sua manifestação, porque ele ia achar um povo que no momento estava pecando, não tinha nenhum que estivesse fazendo a vontade do Senhor. Por causa disso, o Senhor, na misericórdia dele, enviou primeiro o mensageiro diante dele. E diz no verso 2, quando ele mesmo faz a pergunta, ele fala: quem suportará o dia de sua vinda, da vinda daquele rei? Ou quem poderá ficar de pé quando ele se manifestar? Porque ele é como fogo purificador. O Senhor é como fogo purificador e como sabão de lavandeiro. E no verso 3 diz: e se sentará para refinar e purificar a prata. A prata aqui são os corações dos homens e das mulheres que pecavam. E quando o Senhor Jesus veio se manifestar, ele limpou aqueles corações, ele tirou o pecado deles. Ele purificou as pessoas, ele regenerou os corações para que eles se transformassem, para que eles virassem homens e mulheres que fariam o bem. Por causa disso, compara eles com uma prata, quando ela fica oxidada e tem que ser refinada e purificada. Fala, porque purificará os filhos de Levi. Os filhos de Levi são... A tribo de Levi, eles eram sacerdotes. Eram todos os sacerdotes. Todas as pessoas que tinham que ministrar diante de Deus no templo. E como seguidores do Senhor Jesus, no evangelho dele, vão ser reis e sacerdotes. Por causa disso, chamava eles dos filhos de Levi, aqueles que iriam se converter, aqueles que iam acreditar na palavra e no evangelho do Senhor, iam virar reis e sacerdotes. Então, eles iam virar a tribo de Levi espiritual. Por causa disso, falava aqui nessa metáfora que ia purificar os filhos de Levi. E os filhos de Levi eram aqueles homens e mulheres que tinham acreditado nele, que acreditam nele e que ainda vão acreditar nele. São esses os filhos de Levi no sentido espiritual. E os refinará como o ouro e como a prata. E trarão ao Senhor oferta em justiça.
Quando diz que vai refinar eles como o ouro e a prata, é porque o nosso Deus, ele prova os filhos dele, ele prova os seus seguidores, os seus crentes, do mesmo jeito que é provado o ouro e a prata, que são refinados. Eles têm que passar pelo fogo até eles derreterem e virarem líquido. E desse jeito acabam sendo purificados todos os defeitos que aqueles metais, não sei o que eles são. Esses metais, eles são purificados por meio de fogo. Então, o Senhor fala para todos os seus crentes que ele ia purificar eles desse mesmo jeito, que é refinar eles como se refina o ouro e a prata, quer dizer que os crentes vão passar pelo fogo. O Senhor disse isso e é isso que ele faz conosco. A manifestação do Senhor foi para todas essas coisas, para ele purificar o povo dele, para aperfeiçoar eles, para levantar verdadeiros homens e mulheres de Deus que façam o bem. Ele refina eles, prova eles, purifica eles e limpa eles para que aquelas pessoas sejam perfeitas e retas diante de Deus, para que elas andem no caminho da perfeição e para que elas possam chegar na vida eterna. Foi essa a missão do Senhor. Então, diz aqui que ele refinaria com ouro e com a prata e trarão ao Senhor oferta em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será grata ao Senhor. Fala que será grata ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém, mas não são as ofertas físicas, materiais. São as pessoas que acabam se convertendo a Deus, aqueles que se converteram ao Senhor, ouvindo a palavra dele e o evangelho dele, ouvindo a pregação do reino dos céus, vendo os milagres e os prodígios, e o Senhor mudando e transformando os corações. Então, muitas pessoas têm se convertido ao Senhor, e todos eles são uma oferta grata ao nosso Deus. Quer dizer que se nós andarmos numa vida santa e reta perante Deus, nós também vamos ser oferta ao nosso Deus. Não mais as ofertas da antiguidade, que eram animais que eles tinham que sacrificar para ofertar ao Senhor, ou grãos, ou comida, ou frutas. Não. Hoje, nós somos a oferta para o nosso Deus, mas Deus, ele quer ofertas santas, puras, perfeitas. E quem fica encarregado de refinar e limpar e fazer aquelas ofertas serem desse jeito, agradáveis e gratas aos olhos do nosso Deus? O próprio Deus. Mas nós temos que dispor o nosso coração e falar para ele: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me envia. Sou eu quero te agradar, eu quero te servir, quero fazer a tua vontade. Eu quero ser uma oferta grata perante os teus olhos, Senhor. Me limpa, Senhor, me purifica, Senhor, como foi purificado o ouro e a prata. Me limpa, Senhor, porque eu quero ser aquela oferta grata ao Senhor. É o teu dia, a tua manifestação, estás te manifestando nas nossas vidas e nós queremos te servir, Senhor. Então, fala aqui, será grata, no verso 4, será grata ao Senhor como nos dias passados. Muito semelhante aos dias passados, como nos anos antigos, quando Deus ele recebia todas as ofertas dos animais. Mas agora o Senhor disse: eu não quero mais ofertas de animais gordos. O que eu quero é o coração de homens e mulheres que se arrependeram, que estão vivendo uma vida agradável para me servir. É isso que eu quero, o Senhor disse. E foi esse o trabalho e a missão do nosso Senhor Jesus. E tem sido o trabalho, ainda é o trabalho e a missão dele, o dia do Senhor. Desde o dia que ele começou a se manifestar até o dia de hoje, o Senhor ainda está fazendo o trabalho dele com todos nós, nos refinando, nos limpando. E no verso 5 fala: e me aproximarei
E me aproximarei de vós para juízo, e testificarei rapidamente contra os feiticeiros e adúlteros, contra os que juram falsamente e os que defraudam em seu salário o trabalhador, a viúva e o órfão, e os que fazem injustiça, quer dizer, as pessoas que pecam todo tipo de pecado. Ao estrangeiro, são injustos com os estrangeiros, não tendo temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque ele, quando ele veio, achou tanto pecado, tanta maldade. Por causa disso, ele disse: eu mesmo que vou ter que purificar e limpar esses corações, essas vidas, me manifestar a eles. Mas antes, como eu disse para vocês, o Senhor teve tanta misericórdia e ele enviou o mensageiro dele para preparar os corações. E hoje ele continua se manifestando. O dia do Senhor continua hoje conosco. Aqui em Malaquias, no capítulo 4, no verso 1 diz: porque eis que está para chegar aquele dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, aqui fala de um dia. Eis que está para chegar aquele dia ardente como uma fornalha. Vamos voltar um pouco no tempo, aqui em Malaquias. O profeta Malaquias, ele profetizou na época que eles tinham voltado da Babilônia. Aqueles que tinham sido levados, o remanescente que tinha sido levado cativo, tinha voltado da Babilônia. E eles estavam novamente povoando a cidade e reconstruindo os muros e a cidade, o templo. E o Senhor deu essa profecia por meio de Malaquias e de Zacarias, que eram os profetas da época. E o Senhor, ele falava para eles do futuro, ele não falava para eles daquele presente que eles estavam vivendo, mas ele falava do futuro. E quando ele fala do futuro, é sobre o Senhor Jesus, do dia do Senhor, aquilo que nós estivemos falando no capítulo 3 de Malaquias, que o Senhor falava que ia enviar o mensageiro dele. E diz aqui: eis que está para chegar aquele dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como restolho. Porque o Senhor disse que ia chegar um dia ardente como uma fornalha, que ia purificar. Porque quando o Senhor Jesus se manifestou, as pessoas não acreditaram nele. Não acreditaram nele e chamaram ele de louco, de doido, de endemoniado, de mentiroso. Por causa disso, compara a manifestação dele com uma fornalha que queima. Porque a palavra era muito dura quando ele pregava. E fala a Bíblia até que alguns tampavam os ouvidos para não ouvir o Senhor, do tão forte que a palavra dele era. Eles não suportavam o que ele pregava, porque eles achavam que ele estava condenando eles, que ele estava julgando eles, que ele estava negando, que ele estava menosprezando tudo que eles faziam, que eles eram maus e mentirosos, que eles eram hipócritas. Então eles achavam que ele xingava eles, que ele insultava eles, chamando eles de uma geração de víboras, porque o Senhor pregava para ele desse jeito, mas é porque eles eram duros de coração. Eles viviam em pecado e eles nunca quiseram aceitar a palavra do Senhor, a pregação dele. Então, para eles era muito forte a palavra dele. Para eles era pior do que entrar numa fornalha. E o Senhor disse: está para chegar aquele dia, por meio do profeta Malaquias, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como restolho. O restolho que queima imediatamente. Aquele dia que está para chegar os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem a raiz nem o ramo. Isso é verdade. Ele falava que aquele dia que está para chegar os abraçará, quer dizer, vai acolher todos, porque as consequências que eles iam ter, todos eles iam sofrer, por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração deles, de não aceitar o Rei da Glória, de não aceitar aquele Messias, aquele Salvador que Deus tinha enviado.
Por causa disso, diz aqui que todas aquelas pessoas soberbas iam ser destruídas e Deus não ia deixar nem raiz nem ramo de todas aquelas pessoas incrédulas, rebeldes e duras de coração. E no 2 diz, mas para vós, os que temeis meu nome, fala aqui o Senhor, nem todos iam... Quem ia acreditar naquele dia do Senhor? O remanescente. O remanescente escolhido foram os que começaram a acreditar e a aceitar o Senhor da glória. Eles aceitaram a manifestação do dia dele. Eu vou falar de novo. Os apóstolos foram os primeiros a acreditarem. E o Senhor diz aqui, mas para vós, os que temeis, quer dizer, aqueles que amam e buscam, acreditam no Senhor, aqueles que realmente querem fazer a vontade do Senhor. Diz aqui, mas para vós, os que temeis meu nome, nascer-vos-á o sol da justiça. Vai nascer o sol da justiça para eles. E o sol da justiça era o nosso Senhor Jesus. E diz aqui, e em suas asas trará a cura. Aqui, Malaquias profetizou para as pessoas, profetizou sobre o futuro e falando, olhem o que vai acontecer no futuro, nos últimos tempos, no dia do Senhor. Não vão acreditar nele e eles vão ser humilhados. Vai acontecer como quando alguém entrar numa fornalha e se queima. Mas fala que aqueles que temem o Senhor, os que buscam e dispõem o seu coração para ele, fala que nascer-vos-á o sol da justiça, porque o Senhor, ele traz a cura, e saireis e saltareis como bezerros do estábulo, quer dizer que nós vamos ser felizes e alegres, porque o Senhor vai ficar com todos nós. O Senhor vai dar a paz, a felicidade, a alegria, ele vai dar vida nova para nós, e depois vai nos dar a vida eterna. No 3 fala, pisareis os perversos, os quais serão cinzas sob as plantas de vossos pés. Os perversos são aqueles que desprezaram o Senhor, aqueles que rejeitam até o dia de hoje, rejeitam e menosprezam a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles não aceitam ela, não querem acreditar nela. Eles são os perversos que fala aqui, os quais serão cinzas sob as plantas de vossos pés, dos pés dos crentes, daqueles que amam, daqueles que seguem a palavra do nosso Deus, aqueles que acreditam, aqueles que andam no caminho da perfeição, aqueles que seguem o evangelho puro do Senhor. Fala aqui que esses incrédulos, ele vai colocar eles sob as plantas dos pés daqueles que seguem o Senhor. Vai humilhar eles, porque é esse o dia do Senhor. E diz que no dia em que eu agi, nós estamos lendo no verso 3, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou ler de novo 3. Pisareis os perversos, os quais serão cinza sob as plantas de vossos pés no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Por causa disso que o Senhor, em algumas partes da Bíblia, fala que a igreja dele vai resplandecer, que o resplendor chegará em todas as nações e que todas as nações irão atrás do resplendor da igreja, do surgimento da igreja do Senhor. Eles vão andar atrás daquele resplendor. E fala também que muitos se humilharão diante do Senhor. Os incrédulos, os duros, os rebeldes, os teimosos, e ainda vão se humilhar, e o Senhor vai humilhar eles, colocando eles sob as plantas dos pés dos filhos de Deus. É essa promessa que Deus faz. Deus coloca os seus filhos nessa posição. E ele também, nesse lugar, e ele também fala do incrédulo, do mal, daquele que rejeita a palavra do Senhor. No verso 4, o Senhor diz para eles, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe enviei no Horebe,
para todo Israel estatutos e preceitos. Diz para eles: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível, fala aqui que ele ia enviar o profeta Elias, que foi João Batista, aquele que veio. É dele que o Senhor falava em Malaquias, e eu enviarei o profeta Elias. E todos estavam esperando que aparecesse o profeta Elias de novo, literalmente com aquele nome, Elias. Mas, na verdade, apareceu foi João Batista. E como apareceu João Batista quando ele pregava para eles, dizendo: preparem os seus corações, arrependam, porque vem depois de mim o verdadeiro Messias, o Salvador, o Rei. E eu não quero que ele encontre vocês no meio de pecado para ele destruir vocês. Não, eu quero que vocês se arrependam, se preparem, fiquem prontos e acreditem nele, louvem ele, procurem dele. Então, não acreditaram nele, aqueles rebeldes, aqueles arrogantes, aqueles perversos. Fala a Bíblia que eles não acreditaram em João porque ele não chamava Elias. E eles não acreditaram em João, eles não quiseram ouvir a pregação dele. Por causa disso, o Senhor aqui diz para eles: lembrai-vos da lei de Moisés, que eu encarreguei ele de pregar e dar preceitos e estatutos a todo Israel. E agora eu vou mandar o Elias para falar com vocês, para preparar o coração de vocês e dar estatutos e preceitos novamente para vocês, preparando o caminho do Senhor, o caminho do dia do Senhor, a manifestação do Senhor. No verso 5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a manifestação do Senhor Jesus. Por que grande e terrível? Porque como eles não iam acreditar no Senhor Jesus, para eles acabou sendo uma tribulação. Para eles foram momentos difíceis e situações que eles não queriam viver, coisas que eles não queriam ouvir. Porque o Senhor Jesus, ele veio chamar a atenção deles pela vida ruim que eles estavam levando, pelo jeito que eles não estavam cumprindo com os mandamentos, nem com as ordens de Deus, nem com a lei de Moisés. Nenhum deles estavam fazendo a obra de Deus, cada um fazia o que bem achava. E eles abusavam do poder que tinham contra os indefesos, as viúvas, os órfãos, roubavam eles, tiravam as coisas deles, eles tinham virado avarentos e com ambição. Eles tinham virado pessoas cheias de orgulho, de arrogância, que humilhavam as pessoas, humilhavam os fracos, humilhavam aqueles que não tinham poder. João se deparou com tudo aquilo. Ele achou, e o Senhor Jesus também achou tudo aquilo na terra. Então, por causa disso, para eles era um dia grande e terrível. E eles falavam: não, vai embora, pregue em um outro lugar, porque a gente não suporta você, Jesus o Nazareno. Nós não toleramos, não queremos ouvir aquilo que você tem que dizer. Era esse o dia grande e terrível, a manifestação do nosso Senhor Jesus para os incrédulos e rebeldes. E aqui, então, na promessa que o Senhor fez, ele diz: ele converterá o coração dos pais, quer dizer, Elias, ou João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com completa maldição. Foi isso o que Deus não permitiu que acontecesse. Que ele tivesse que ferir a terra com maldição por causa do pecado que todos estavam vivendo, porque eles tinham se afastado de Deus. Por causa disso, na misericórdia dele, o Senhor enviou João para que ele preparasse os corações e pregasse, para que quando o Senhor aparecesse na terra, então os humildes, os pobres em espírito, os mansos, os simples de coração, eles receberam a palavra do Senhor e eles acreditaram nele.
Foram eles os que acreditaram naquele evangelho e acreditaram na manifestação daquele dia maravilhoso que chama Cristo Jesus. Então, é esse o dia que nós ainda estamos vivendo, que nós ainda estamos desfrutando, o dia do Senhor. E a terceira fase, ou a terceira circunstância na qual o dia do Senhor se manifesta, é quando ele for vir nas nuvens. Quando ele vier nas nuvens, a Bíblia conta para nós que o evangelho dele, a palavra dele ainda tem que ser pregada no mundo todo. O Espírito Santo é o encarregado de aperfeiçoar, limpar e convencer as pessoas. O Senhor dá os dons espirituais. O Espírito Santo está nos governando, está nos guiando, está nos orientando, está nos ajudando. O Senhor está nos respaldando para que a palavra do Senhor seja cumprida, de ser pregada no mundo todo. E quando as pessoas ouçam, é quando o Senhor fala que ele virá nas nuvens. Ele não nos deu uma data. Deus não revelou isso nem aos anjos, fala na Bíblia. Mas ele vai vir nas nuvens, é aquele terceiro momento do dia do Senhor. E quando ele vier nas nuvens, então, como o mundo está agindo de um jeito normal, ou estará agindo naquela época, a ciência com certeza terá avançado e a tecnologia, tudo terá se multiplicado, muitas coisas que nós nem conseguimos imaginar o que existirá no futuro, que a ciência e a tecnologia vão inventar. E no meio de todas essas coisas e a vida das pessoas normais, os negócios e as coisas da vida das pessoas, diz a Bíblia que o Senhor virá nas nuvens de repente. E que, então, na terra, os seguidores dele, aqueles que seguem ele e amam ele, aqueles que temem o nome dele, aqueles que têm temor do Senhor, não medo, mas eles honram e glorificam a Deus e amam a Deus e têm reverência por Ele. Então, fala que eles se transformam e eles sobem às nuvens. É esse o dia do Senhor. A terceira circunstância, a terceira manifestação como o dia do Senhor. Eles vão subir nas nuvens, receber o Senhor, porque é assim que a Bíblia fala. E aqueles que já morreram no Senhor, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que cumpriram com todo o evangelho, que viveram uma vida reta com o Senhor, a Bíblia fala que eles vão ressuscitar, o corpo deles vai ser transformado num corpo glorioso e eles vão subir com Deus. É isso que a Bíblia diz. Parece que o mundo vai continuar tendo a sua vida normal, mas nós gostaríamos muito de estarmos no dia do Senhor, no dia de bênção do Senhor. O dia que nós estamos vivendo agora da pregação do Evangelho, nós estamos vivendo a manifestação do nosso Deus, a manifestação do Espírito Santo, e nós desejamos com todo o nosso coração e nós queremos viver uma vida santa aqui para que naquele dia, mortos ou vivos, possamos subir nas nuvens com o Senhor. É essa a nossa esperança, o nosso desejo e o desejo também de vocês que ainda não tiveram a experiência de ter o Senhor e ter o Espírito Santo, que vocês possam seguir em frente e comecem a ler a Bíblia e comecem a orar e a pedir para Deus, a falar com Deus. Falem com Deus e falem para Ele que vocês também gostariam de participar, que vocês também querem fazer parte desse círculo dos seguidores do Senhor. Mas sinceramente, e peçam para Deus ensinar para vocês, que Ele ajude vocês a viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida perfeita, que o Senhor ajude vocês. Falem para Ele também que vocês gostariam de agradar a Ele e que vocês querem fazer a vontade dEle, para que desse mesmo jeito Deus ajude vocês e Ele esteja com vocês, porque Ele quer que nós decidamos a nos dispor e a falar para Ele: eu quero te agradar, me ajuda, porque eu sozinho não posso, mas você vai me ajudar. É isso que nós deveríamos fazer e é o meu convite para todos vocês, os que ainda não tiveram experiências com o Senhor.
Então vamos agradecer o Senhor e vamos orar para o nosso Deus, para agradecer Ele pela manifestação dEle, no dia do Senhor. Agora nós já entendemos, quando vocês lerem a Bíblia, sabem o que é o dia do Senhor. Analisem o contexto para ver qual dia do Senhor que é. Mas nós gostaríamos de continuar vivendo esse dia aqui do Senhor Jesus, aquele que está acontecendo faz 2000 anos. Nós vamos continuar aqui até que a morte nos pegue de surpresa, mas com o nosso Deus. Que Deus nos leve da sua mão, que Ele nunca deixe a nossa mão. Vamos orar e agradecer Ele. Padre Santo, glorificado seas para siempre, alabado tu nombre, bendito por los siglos de los siglos. Grande eres, Señor, digno de suprema alabanza. Bendito, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Queremos honrarte, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, queremos vivir la vida santa, la vida recta delante de ti. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para ti, para servirte, mi Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia y conocimiento para entender cada día tus caminos, tu palabra, tu doctrina. Ayúdanos a ser valientes, a ser fuertes, para que el enemigo no venga contra nosotros a poner trampas en nuestra vida espiritual. Que el enemigo no venga a tentarnos, a ponernos pruebas para hacernos caer, sino que nosotros seamos valientes, fuertes, sabios, inteligentes, tengamos mucho conocimiento para así combatir al enemigo en el momento indicado. Bendito Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos andar contigo, Señor. Queremos sentir tu presencia, sentir la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos sentirte, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no tengamos pereza, desánimo, para que no nos cansemos de alabarte, para que no nos durmamos o tengamos distractores en nuestras vidas que nos puedan separar de ti. O que tú, Señor, te enojes con nosotros y te alejes de nosotros. No queremos, Señor, que tú te alejes, sino que estés muy cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos tener comunión contigo, estar cerca de ti, Señor, siempre meditando en tus caminos, en tu palabra y aprendiendo para que cada día sea mejor. Cada día nosotros prosperemos, progresemos en nuestra vida espiritual y te agrademos, Señor, y te alabemos porque tú eres digno. Eres digno de la honra, digno de la gloria y las alabanzas, mi Señor. Gracias, eterno Dios, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por esas manifestaciones tuyas. En la parte de la antigüedad de la Biblia, vemos, Señor, la manifestación tuya, castigando como ese Dios estricto. Pero, Señor, hoy también sabemos que tú eres estricto, pero tu misericordia es tan grande, Señor, que tú nos ayudas y nos has dado el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar y a transformar y nos ayuda a hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu manifestación. Y también te pido, mi Señor, en esta noche, por las personas, hombres, mujeres y niños que están enfermos físicamente, que están sufriendo diversas enfermedades. Niños que ya han nacido y hay niños que están en el vientre de las mujeres que están sufriendo enfermedades. Señor, y que estas personas claman para que tú tengas misericordia y seas sanando y seas haciendo milagros y señales. Nosotros nos acordamos, Señor, de tus promesas, de las bendiciones y de tu manifestación y de los milagros que tú harás en medio de nosotros. Queremos, Señor, querer, ver y esperar tu mano poderosa. Tu mano poderosa manifestándose en todos estos aspectos.
Padre Santo, también te pido que extiendas tu mano libertadora y tú seas libertando y limpiando a personas que han sido víctimas de brujería, de hechicerías, y también personas que sufren, tienen vicios como la drogadicción y muchas aberraciones y muchas cosas en lo que el diablo los ha inducido. Te pido, mi Señor, que tú libertes, que tú quites, Señor, todas estas plagas, todos estos vicios. Quita, Señor, todas estas debilidades, porque el diablo se ha tomado al mundo para hacer todo lo que quiere y esclavizar a la gente y humillar a la gente, destruirlos. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para rescatar a mucha gente. Ayúdanos, Señor, respáldanos, Señor. Respalda nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, nuestras peticiones, Padre Santo, y ten misericordia de cada uno. Quita el sufrimiento, el dolor, la tristeza que cada uno está llevando, la amargura. Señor, sé tú sanando, limpiando, libertando, rompe cadenas, rompe ataduras, destruye la obra del maligno. Mira también, Señor, todas aquellas maldiciones de las cuales mucha gente hemos sido víctimas del enemigo por estas maldiciones. Da libertad, Señor, limpia a cada uno, Señor. Da gozo y alegría, Señor, y envía tu Espíritu Santo a cada persona. Llena a cada uno de tu Espíritu Santo, dales visiones, dales sueños, dale revelaciones, ayuda a la gente, Señor. Gracias, mi Padre. Permite, Señor, que muy pronto la iglesia nuevamente venga a su normalidad y que podamos congregarnos, mi Señor, como antes, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, y para la manifestación de tu Espíritu Santo, de los dones espirituales. Ayúdanos, Señor, limpia y libértanos, Señor, danos alegría y quita, Señor, toda tribulación, todo mal. Padre Santo, todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos cantar para o Senhor aquele coro que chama A Glória é para Ele. En la iglesia la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Bendito e louvado seja o nosso Deus, e glória a Deus. Vamos cantar também para o Senhor aquele coro que chama Toma, por favor, a minha mão, Senhor. Vamos cantar com o nosso coração para Deus. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor
E vocês, que Deus abençoe vocês grandemente, que o Senhor se manifeste nas suas vidas com muitos milagres e sinais, dê para vocês muita paz e felicidade. Deus abençoe, amo vocês no Senhor e até mais. Obrigada.